Amém, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Abram comigo vossas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. É interessante, né? A pastora fala e eu creio que eu sou fruto de oração, que Deus me guardou em várias situações, porque tinha alguém orando por mim. Eu não estava na presença de Deus, mas tinha alguém que estava ali intercedendo e orando por mim. Eu sei que ela fez isso. E hoje eu tenho, filhas que não estão na presença de Deus e eu oro todos os dias. Eu coloco na presença de Deus para que seja feita a vontade de Deus e que Deus venha trabalhar no coração de cada uma delas para que elas retornem para o caminho. Amém? É uma preocupação nossa, de orarmos. Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar glorificando. Nessa passagem que eu li aqui, 2 versículos, tem 2 palavras aqui que eu quero trabalhar, Uma, quando fala que é o nosso culto racional. Racional fala de raciocínio, fala de inteligência. E no próximo versículo, fala que nós temos que transformai-vos pela renovação da vossa mente também, Eu estava conversando com a pastora uns dias atrás, eu escutei algo, E esse algo me trouxe alguma palavra na Bíblia, eu fui ler, que assim, quando eu escuto determinadas situações, alguém fala, eu estou fazendo isso, ou eu estou fazendo assim, geralmente eu gosto de ter amparo bíblico. Eu não gosto, tipo assim, eu fiz essa situação aqui, eu orei assim, como a pastora falou, senhor, eu quero justiça, Você vê uma pessoa e fala, peraí, eu vou para a Bíblia, eu gosto de Bíblia, para ver se realmente eu posso orar dessa forma, se eu posso pedir dessa forma. E eu estava ouvindo algo que nós temos que tomar muito cuidado, que às vezes nós não exercitamos a nossa fé, nós não usamos a nossa fé. Às vezes, quando usamos de forma errada. E às vezes o inimigo, ele nos tenta de tal forma que nós usamos a nossa fé ao extremo. Eu quero trazer para nós hoje, Hoje eu quero falar para nós sobre uma fé racional, que é uma fé que raciocina, que é uma fé lógica. E quero falar para nós também hoje, biblicamente, sobre uma fé emocional. Aquela que a gente só emociona. A fé do sentir. Eu estou sentindo um negócio aqui. Aí quando você sai para fora, acabou. Você não está sentindo mais. E a fé ao extremo. A fé extrema eu quero até contar uma história. Não sei se é verídica, mas eu ouvi uma história mais ou menos nesse sentido. E que é uma fé ao extremo. Um casal com um filho adoentado, levou o filho no médico, o filho estava muito gripado, o peitinho carregado, e passou uma série de medicamentos para essa criança. Ia tomando esse remédio ali há uns 2 a 3 dias. Aí eles foram à igreja, eram cristãos, e chegou lá e pediu para o pastor orar. E o pastor orou ali, orou com intensidade e determinou. Determinação não pertence a nós, viu? Só Deus que determina.
Nós cristãos não determinamos nada. E ele determinou a cura. Determinou a cura e falou que aquela criança estava curada. E os pais, na simplicidade, naquela fé ao extremo, que isso é o inimigo, irmãos. Hoje nós não temos fé nenhuma para crer que Deus faz, ou então leva nós ao extremo. O que é o extremo? Os pais chegou em casa e retirou os remédios da criança. Está curado, já curou. Eu já vi muitos testemunhos de curas. A pessoa falar assim, eu estava com câncer, recebi uma oração, voltei no médico, fiz exame e não tem mais nada. Sim. Aí não é uma fé ao extremo, você foi comprovado. Agora eu simplesmente falar assim, eu fui curado, pronto, acabou. Paro de tomar meu remédio, é uma fé ao extremo. Porque se existe médico, se existe a medicina, foi Deus que deixou. E nós temos que comparar. Moral da história, criança arruinou e morreu. É só uma história, mas é para ilustrar para nós que a fé ao extremo, ela tem que ser comprovada. Então eu quero falar para nós hoje sobre fé racional e fé emocional. Que a palavra de Deus também nos diz, né? Eu vi a pastora falando, está aqui escrito em Hebreus, capítulo 11, fala muito de fé. Fala da fé de Abraão, fé de Enoque, fé de Abel, fala de fé de todos que trabalhar na Bíblia, ali você vai encontrar. E Hebreus no começo diz assim, ó, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, você vai ter fé em coisa que você não está vendo. A fé não é algo palpável que a gente pega. Aí diz, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aí lá no versículo 6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Então, irmãos, fé. Sem fé, está dizendo aqui a palavra de Deus, Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé. Só que a nossa fé cristã, ela é uma fé racional. Ela não é aquela fé só que sente. Né? O que significa fé? Quando a gente fala assim, pastor, mas o que é fé? Fé é uma confiança em algo, você colocar credibilidade, entendeu? Você já viu quando você, às vezes, né, um exemplo só assim, você empresta um valor para alguém, aí a pessoa fala assim, rapaz, você teve coragem? Não, ele paga. Você está pondo credibilidade, você está pondo fé naquela pessoa, certo? Então, sim, isso nós colocamos em quem? Em Deus, essa fé. Por quê? Porque nós damos credibilidade à palavra dele. A palavra dele que nós lemos, né, ela traz para nós essa credibilidade. Ou seja, ainda que não haja nenhuma evidência, assim, você emprestou um dinheiro para alguém, você nunca emprestou antes, então você não sabe se ele vai te pagar, mas você teve fé, você comprovou. Seria tal qual, eu tenho fé que os que estiver vivo serão arrebatados. Isso já aconteceu antes? Não. Então como que eu tenho essa fé? É a convicção que eu tenho na palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala isso para mim. Então quando a palavra de Deus fala, né, tipo assim, ó, vocês serão arrebatados. Então assim, eu tenho essa fé. Essa fé, entendeu? Ela é contrária à dúvida. Ela é contrária à dúvida. Eu falei esse dia aqui, acho que foi, não sei se foi domingo passado, eu falei sobre dúvida, né? Sobre a dúvida. Nós estávamos falando sobre Tomé. Então, assim, a fé e a dúvida, ela não andam juntas, é contrária, antagônico, um está de lá, o outro está de cá. Então, quando nós começamos a deixar a dúvida ou coisas, situações entrar na nossa mente, nós estamos deixando de ter fé. A Bíblia, ela tem inúmeras referências, né, de comportamento de pessoas, né, apóstolos, servos do Senhor, profetas, que agiram com fé. O Hebreus 1 que eu li diz, né, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
Aí quando nós lemos um pouquinho mais para frente, a gente vê a vida de Abraão. E a gente entende que é algo sobrenatural, né? Tipo assim, a forma como Abraão, né? Abraão que virou Abraão. A forma como ele viveu uma fé firmada na razão. Eu estou falando bem pausado, eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção para não perder, que se perder alguma coisinha depois não vai compreender. Isso aqui era para ser um estudo para a igreja, mas eu resolvi trazer, porque às vezes nós vacilamos na fé, ou às vezes a nossa fé, igual eu falei, ela é emotiva, né? Então assim, a nossa fé, ela tem que ser firmada na razão. Você tem que ter razão pela sua fé, razão pelo que você está buscando. Porque a fé é emocional, a fé é aquela que nós emocionamos, aquela que assim, nós só choramos, nós fazemos um mover, mas quando a gente sai da igreja, acabou. Não é fé. A fé, em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que colocar ela em prática. Porque tem pessoas que a fé deles é assim, é achismo, é empolgação, é quando ouve uma determinada música, oxi, olha aí, Nós temos que saber que Deus não é sentir, é ter. Eu tenho Deus no meu coração. Você já viu as pessoas que falam assim, estou sentindo um negócio aqui, ó. Cuidado. É só emoção, irmãos. Emoção quando o marido chega na esposa, elogia a esposa fica toda assim, ou vice-versa, entendeu? Isso é emoção. Nós não podemos sermos guiados pela emoção. Nós temos que ter razão. E a palavra de Deus, ela traz isso para nós. Quando eu estava falando, né, a fé de Abraão, ela foi pautada em quê? Quando nós olhamos na palavra de Deus, está lá em Gênesis 12. A fé de Abraão, ela foi pautada em obediência. Obediência. Então nós temos que pautar a nossa fé em algo para demonstrar a nossa fé. Quando foi falado para Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, farei, né, a sua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia, e foi falando aquilo, assim, a gente nota que, poxa, sair da minha terra, igual assim, muitas pessoas que saíram da sua terra, veio para cá, né, e tal, mas geralmente essas pessoas que veio, eu fui porque tinha alguém, porque alguém me chamou e tal. Abraão não. Abraão falou, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu não conhecia, não sabia para onde eu estava indo. Então teve que exercer a fé em obediência. Aí o Senhor Deus promete para ele uma descendência. Peraí. Ele com 75 anos, a mulher com 60 anos. Aí o Senhor prometeu descendência. Tá bom, Senhor, eu vou. Ele confiou e foi. Quando que foi que Abraão teve um filho? Tinha quantos anos? 100. Isso é fé. Obediência. E às vezes nós não temos essa fé, nós não temos essa obediência, nós não entendemos o chamado de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque a nossa fé ela é às vezes superficial, irmãos. Quando fala para nós, tipo assim, vamos ser crente, aí nós fala, vamos. Aí tá o lago, né, na nossa frente. Aí a gente entra, a água chega na canela e fala, não, aqui tá bom. Você tem que mergulhar. Você tem que ir em águas profundas. Você tem que confiar. Quando a gente vem para a casa de Deus, quando a gente vem para fazer a vontade de Deus, a gente tem que começar a demonstrar, tipo assim, uma fé inabalável. É uma fé que luta contra todas as circunstâncias. Porque a gente vê isso na vida do cristão. Não é todos não, mas você vê que as pessoas assim, falam assim, gente, não tem loja, essa pessoa ainda está de pé, essa pessoa ainda está indo para a igreja. Eu falo para a pastora, tem coisa que, tipo assim, eu falo, eu vou ter que ser mais crente. Tem situações que eu vejo, tipo assim, é a misericórdia de Deus na minha vida, entendeu? Que parece que a minha vida é mais ou menos linear, porque eu vejo situações na vida dos outros que eu falaria para a esposa. Eu ficaria aqui em casa chorando, viu? Não é desviar, sair da presença, mas eu estar em casa chorando.
Situações que eu vejo. As pessoas passando, então assim, por quê? Porque eles têm uma fé inabalável. Eu comentava, eu conhecia uma pessoa que eu falava assim, eu admirava, tipo assim, a persistência da pessoa, tudo levando contra, tudo acontecendo contra, tudo contrário, e ele levando a vida. Você perguntava para ele assim, e aí, como é que tá? Porque assim, dependendo da situação que a pessoa tá, você não chega e pergunta assim, tá tudo bem? Aí a pessoa fala, não, tô não, cara, né? Eu tô com isso, tô com aquilo, tô com câncer, né? Então a pessoa não vai, você não pergunta, e fala, aí, legal, não, eu fiz isso e eu fiz assim, ó, e minha vida. Eu voltava para dentro de casa e falava assim, eu tenho que ser mais crente, eu tenho que mudar. E nós temos que ter essa perseverança, nós temos que ter essa persistência, assim, essa fé inabalável. O que é essa fé inabalável? É uma fé racional, uma fé que nós pensamos. Se Deus fez isso com Abraão, ele pode fazer isso para mim. Se Deus fez isso com o meu vizinho, ele faz para mim. Se Deus fez isso com o irmãozinho da igreja, ele pode fazer isso para mim. Eu tenho só que exercitar a minha fé. Só que às vezes nós temos essa dificuldade, nós achamos que a fé é só sentir. E não é. A fé ela tem que ser praticada. A palavra de Deus fala em Tiago que nós não podemos só ouvir a palavra de Deus, nós temos que pôr em prática. Pôr em prática em nossas vidas para que nós possamos, né? É tão interessante que o cara com 100 anos, a mulher chegando nos 90, aí Deus dá um menino para ele. Aí de repente Deus fala assim, agora me dá ele, sacrifica ele para mim. Eu nem sei o que Sara ia fazer, tanto é que ele nem conta na Bíblia para Sara. Ele simplesmente põe um menino debaixo do braço e fala, nós vamos ali, viu? Fazer um sacrifício para o Senhor. Aí eu fico pensando, o que é a fé? Ele ia sacrificar. Tem pessoas que falam, não, não ia fazer isso. Ih, irmãos, está escrito lá em Hebreus 11. Por que ele ia sacrificar? Por quê? Porque ele cria, Abraão, por isso que ele é chamado o pai da fé, que se o Senhor permitisse que ele chegasse a tal ponto, o Senhor era capaz de ressuscitá-lo para ele. E às vezes nossa fé, né, mínima. Às vezes Deus pede para nós momentos de oração, não pede filho, não pede nada, pede momento de oração, momento de intimidade, momentos de consagração, de dedicação a Ele. E nós geralmente deixamos para depois. Nós damos para Deus, alguns de nós damos para Deus o que sobra. Depois que a gente faz tudo, depois que a gente resolve as coisas da casa, depois que a gente trabalha, e alguns, né? Eu vou ali orar um pouquinho, eu vou ali falar com Deus, eu vou ler a palavra de Deus. Irmãos, Deus é prioridade. Prioridade. O dia que nós fizermos de Deus prioridade em nossas vidas, nós vamos ser prioridades para Ele. O dia que a hora que nós levantarmos, antes de pôr a mão no celular, o celular despertou, você tira, mas nem olha para ele, não olha o que está lá no zap, não. O dia que você começar a fazer isso, deixar o seu celular despertar e você falar com Deus, colocar a sua vida, o seu dia na presença de Deus, sua vida começa a mudar. Sua vida começa a mudar. Hoje eu estava meditando lá e lembrando que eu estou falho. Eu levantava 6h15 da manhã, 6h10 da manhã, e já levantava falando com Deus, e antes do Júnior sair para o colégio, a gente orava junto, ajoelhado no sofá. Agora eu não estou orando com ele. Ele está saindo para ir trabalhar e eu estou ficando deitado ainda, que eu estou de férias, né, de levantar para levar ele para a escola. Aí para o trabalho ele vai de bicicleta. Eu estou orando, mas não é junto com meu filho. Eu não estou sendo um exemplo para ele. Porque assim, eu pergunto, né? Aí ele, pai, mãe, benção, fica com Deus. Eu falo, Deus te abençoe, vai com Deus, filho. Aí eu falo, você orou? Não é essa pergunta que eu tenho que fazer para ele. Eu tenho que levantar e eu tenho que me ver ele enjoelhado, eu tenho que ser exemplo para ele. Às vezes nós queremos cobrar do outro, né? Tipo assim, você orou hoje, minha esposa? Você fez isso, irmã? Não. Eu tenho que fazer, eu tenho que ser exemplo. Nós temos que ser exemplo. Exemplo para a família, exemplo para o lar, exemplo para o mundo. Senão nós não estamos exercitando a nossa fé.
É que a gente vê ali que, apesar, porque assim, isso nem se cogita, né? Porque assim, a própria Bíblia, a palavra de Deus, ela nos especifica que Deus não aceita sacrifício humano. Não aceita. Entendeu? A palavra de Deus não fala que ele não aceita. Então, assim, foi um pedido inusitado que Deus fez ali, mas a gente imagina o coração desse pai. O coração desse pai. Então você pensa assim, a pessoa tem que ter muita fé, muita dedicação, muita intimidade, muita aceitação das coisas de Deus na vida dele, para ele poder viver dessa forma, para ele poder falar, se o senhor quer, eu vou entregar para o senhor. Porque um filho da gente dá uma febrezinha, a gente fica doidinho da cabeça. O que eu faço, onde que eu vou, como que eu resolvo, você já deu remédio, você já fez isso. Em poucos dias dava febre, eu não tinha jeito de eu dormir, porque toda hora alguém passava por cima de mim, tá lá, pondo a mão no menino, pondo termômetro, a noite inteira. Eu durmo, mas ela não. Então assim, a gente vê, aí imagina agora pedir um filho. Então é algo interessante, né? Quero falar também a irmã Claudiana falou, né? A redenção de Pedro, né? Ou seja, a superação da dúvida com a fé. Como ela falou, Pedro teve uma dúvida ali. Então inventou, ele falou, opa, será que eu vou conseguir ficar firme aqui? Será que eu vou? Porque às vezes nós temos uma caminhada, e às vezes nessa caminhada nós sentimos que às vezes nós não estamos tão fortalecidos. A gente acha que, tipo assim, nossa, mas está difícil demais, mas isso aqui está complicado. Irmãos, independente, pode estar complicado. Não deixa a sua fé abalar. Pede socorro. O que Pedro fez? A irmã leu aqui para nós. Senhor, opa. Então, assim, independente, que às vezes nós começamos a sentir um peso, começamos a sentir uma necessidade de alguma situação está nos trazendo um transtorno, estamos passando por um deserto, a gente começa a enfraquecer e não consegue pedir socorro. Peça socorro. Mas só que para pedir socorro, você tem que exercitar a sua fé. Você tem que manter a sua fé. Você tem que ser direcionado. Porque quando nós lembramos dos momentos que nós temos dúvida, mas as dúvidas elas têm que ser dúvida na nossa ação. Eu tenho que ter dúvida na minha ação. Por onde que eu vou, o que é que eu faço? Não dúvida na fé que eu tenho em Deus. Essa dúvida, quando nós estamos enfraquecidos assim, com situações, nós podemos até clamar a Deus. Senhor, eu estou em dúvida, assim. Mas você não pode ter dúvida quanto a sua fé. Você pode ter dúvida contra o seu pastor, dúvida contra isso, contra o seu carro, contra a sua casa. Mas não tenha dúvida contra a sua fé. A sua fé tem que ser inabalável. A sua fé ela tem que ser persistente. Por que Daniel, quando falou para ele que ele ia ser jogado na cova dos leões, saiu caminhando e foi até lá? Por quê? Porque ele tinha uma fé inabalável. E nós temos que ter essa fé, que às vezes você pensa assim, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, eu estou com um problema aqui que nem sei se é para a vida, talvez eu vou até morrer. Se morrer, meu irmão, morra com fé, você vai para onde? Se você tem fé. Eu tenho que deitar para dormir hoje, ciente que eu posso não acordar amanhã. Aí, enquanto estão todos chorando, eu vou estar rindo. Porque o dia que eu nasci, eu estava chorando e todo mundo rindo, né? Penso eu, de alegre. Mas vai chegar uma hora que vai ter gente à minha volta chorando, mas eu vou estar rindo. Porque eu estou sendo acolhido. Porque a minha fé prevaleceu. Então, nós temos que ter essa fé inabalável. Né? Porque, às vezes, nós não conseguimos, irmãos, demonstrar fé, nós não conseguimos viver pela fé. Mas por que nós não vivemos pela fé? Porque a nossa fé é uma fé emotiva, ela é uma fé que não traz princípios bíblicos. Olha a vida de José. Deus deu um sonho para ele. Um sonho que mostrava ele acima até dos pais. Quando ele contou, o pai danou, os irmãos caçoou e falou, vamos matar o sonhador? Jogou no poço. Eu estaria lá até hoje chorando, ó, dentro do poço, né? O povo descendo comida para mim pela cordinha e eu lá dentro, né? Chorando e emburrado.
José saiu do poço, foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Pelos próprios irmãos como escravo. Às vezes alguém fala mal de mim, eu já estou falando mal de mim, não vou para a igreja mais não, vou emburrar. Foi vendido pelos irmãos. Aí chega ali no Egito, Potifar compra o rapaz, aí vê que o rapaz é um menino bom, inteligente, coloca ele sobre a casa dele. Aí José, né, falou, opa, já melhorou, entendeu? E agora já tenho o que comer, já estou limpinho, já sou administrador. Olha como é que é a vida do cara, ó. Aí de repente o cara cai aonde? Na prisão. Aí na prisão ele traz ali uma revelação, né, pro padeiro e pro copeiro. Fala, lembra de mim? O povo não lembra. Como que José ficou? Emburrado, perdeu a fé. Falou, não, Deus não arrumou esse negócio para mim, eu não quero nem ser crente mais não. Não é assim que alguns de nós falam? Eu orei tanto, pedi tanto a Deus a solução desse problema. Eu acho que Deus não gosta de mim não. Ele não resolveu para mim. José permaneceu persistente, preso ali persistente. O que chamou ele na presença de Faraó? Ele chegou lá e resolveu o que tinha que resolver através da unção que Deus colocou sobre a vida dele. E quem foi vendido pelo irmão, quem foi preso, né, acusado de coisa que ele não fez, vira segunda pessoa. Por quê? Porque ele permaneceu persistente na fé que ele tinha em Deus. Fé, irmãos. A fé é o que nos move. E a gente vê também, né, eu acho muito interessante, Saulo, né, que as pessoas falam assim, Deus transformou Saulo em Paulo. Não, Deus não transformou Saulo em Paulo, não. Saulo é um nome grego, né, como um hebreu, ele tinha o nome de Saulo de Tarso, e o nome Paulo é um nome romano. Então, para ele pregar para os gentios, ele, né, mudou o próprio nome para Paulo. Mas o que a gente vê ali em Paulo? A transformação, irmãos. Uma pessoa que vivia de perseguir, vivia de fazer coisas erradas diante de Deus, no sentido bíblico falando, quando ele tem um encontro com Deus, eu acho interessante que quando ele tem aquele encontro com Deus, com Jesus, no caminho de Damasco, às vezes ele não presta atenção, né? Pela luz ele ficou o quê? Cego, né? Às vezes nós não entendemos, não prestamos atenção. Ele era cego. Então Deus, né, Jesus só fechou os olhos dele. Ou seja, ele já era morto para o mundo e cego. Então, de repente, manda-se alguém orar por ele, as escamas caem dos seus olhos e ele tem uma nova vida. Mas por que ele tem uma nova vida? Porque ele creu. A palavra fala que enquanto o Senhor manda, acho que é Ananias ir lá orar para ele, ele estava lá já chorando, falando com Deus, porque cego e falando com Deus. Por quê? Porque ele já tinha sido transformado pela fé. A fé que habita em nós. É essa que nos transforma. Quando nós permitimos a fé trabalhar em nós, nós somos transformados, nós somos mudados. Por quê? Porque a fé emotiva, como eu falei para os irmãos, é uma fé que você tem que sentir algo. E a fé racional é uma fé que pensa. Você não precisa sentir. Por quê? Porque você lê a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, você sabe. Eu não estou aqui em cima do altar falando em língua. Eu não estou aqui levando uma palavra de emoção para a igreja. Vocês creem que Deus está nessa igreja ou não? Vocês entenderam, irmão? É uma fé racional. Porque a palavra de Deus fala isso para nós. Porque às vezes nós temos aquele negócio tipo assim, para Deus estar no ambiente nós temos que fazer um mover diferente. Não, irmão, basta você estar em santidade. Basta você se consagrar, basta você buscar em espírito e em verdade. Basta você se colocar na dispensação. Quanto mais nós buscamos intimidade com Deus, mais Deus se aproxima de nós. Não é Deus que se afasta de nós, é nós que afastamos dele. E como que nós afastamos dele? Deixamos de falar com ele, deixamos de buscar ele, deixamos de nos consagrar.
deixamos de ter momentos de intimidade com Ele. E isso traz para nós uma diferenciação. Porque quando eu falo a fé emotiva, ela vê a circunstância, assim, ela vê o acontecimento. Ou seja, quando eu falo de fé emotiva, é quando a pessoa chega na igreja, a igreja está ali naquele reteté, aí a pessoa, tipo assim, aquela circunstância, aquele momento ali é agradável para ele. Ele acha que aquilo está movendo a fé dele, mas é só emoção, irmão. Emoção. A nossa preocupação é essa, e quando sai dali, a tristeza volta, a depressão volta, a mesma situação volta. Por quê? Porque você foi envolvido por um momento. Quando nós somos envolvidos por um momento, né, nós não conseguimos sobreviver às circunstâncias. Mas a fé racional, ela crê no que está escrito na palavra. Porque a palavra é o nosso guia, a palavra é o nosso diferencial, a palavra é o que nos sustenta. Eu já gostei muito de ouvir ministração que não era palavra, só porque não me agregou, eu não cresci, eu não tive intimidade com Deus, eu não compreendi o que era a palavra de Deus, eu fui, em algumas situações, até enganado. Porque quando a gente não lê Bíblia, não é difícil enganar a gente. As pessoas falam jargão que a gente acha que está na Bíblia e não está. Por quê? Porque nós temos uma fé emotiva. Ou seja, a fé emotiva é aquela fé do coração, né, que os olhos veem e o que o ouvido ouve é que nos agrada. E nós não podemos viver assim. Isso não agrada a Deus. A nossa fé tem que ser racional, serva do que está escrito na palavra de Deus. O que está escrito na palavra de Deus. Para que nós possamos realmente ter uma comunhão, né? Nós temos que crer independentemente do que eu estou sentindo. Porque às vezes, irmão, eu falo porque eu vejo. Às vezes a gente fala assim, nosso culto hoje foi bacana, né? Sem ironia, irmão. Você pode ver que teve um excesso de barulho, alguma coisa assim. Mas aí você chega em casa, você continua naquela mesma situação que estava aqui? Que a gente chega em casa, é o mesmo problema, a mesma situação, porque a nossa fé não está ativa, a nossa fé não é racional, nós não conseguimos praticar a palavra de Deus, foi só um momento. Então o que eu quero, né, despertar em nós hoje, que nós não tenhamos essa fé emotiva, né, essa fé que vem do coração, que eu estou sentindo um negócio aqui no coração. A Bíblia fala coração o quê? Enganoso. Então eu estou sentindo um negócio aqui, estou com ironia não, irmão. A própria palavra fala, o coração é enganoso. Você pode sentir algo que não vem de Deus. Então nós temos que viver pela razão. Ou seja, eu tenho que estar atento aqui o que o Espírito Santo fala ao meu ouvido, o que a palavra do Senhor administra ao meu ouvido. Isso é ter uma fé racional. Tem pessoas, irmãos, que a vida sentimental dele é um fracasso. Sentimental que eu estou falando não é amorosa, não. É a vida em si. Entendeu? Qualquer coisa desmotiva ele, qualquer coisa ele desce. Ou seja, toda hora que você conversa com ele, ele está lá no fundo do poço. Aquelas pessoas que, quanto mais ele tem algo, mais ele sente falta. Aquela pessoa que tudo que você faz por ele, ou tudo que você tenta organizar ou agradar ele, não serve. Sabe por quê? Porque nós temos um espaço aqui, ó, do tamanho de Cristo. Nada, irmãos, nada preenche esse vazio que nós temos aqui, além de Cristo. Se nós não permitirmos que Cristo venha, habite, que nós tenhamos essa fé racional em Cristo Jesus, que morreu por nós para que nós pudéssemos ter a salvação, se nós não colocarmos isso em nós, nós vamos continuar emotivo, vivendo uma vida medíocre. Por quê?
Porque hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu quero ir para a igreja, hoje eu estou forte, amanhã eu estou fraco. Sabe aquele crente que você conversa com ele? Como é que você está, irmão? Ah, eu tô levando. Levando o quê, irmão? Levando empurrão, tombo, o quê? Crente não, crente é perseverante. Tô bem, tô na graça, tô na unção. Ah, tem uns probleminha aí pra você resolver, né? Não, Deus tá na frente, Deus já tá dando a vitória, é Deus quem resolve pra mim. Porque às vezes tem coisas que não é eu que vou resolver, mas eu quero me matar para poder resolver. Não, irmão, tenha fé. Coloca a sua situação, a sua vida na presença de Deus. Coloca diante de Deus. Nós temos um exemplo muito claro, quando eu falo assim de nós temos uma fé racional, Cristo Jesus. Quando nós lemos em Mateus 4, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias, será que a gente tem fome? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Cara, se eu dou conta, eu vou transformar esse negócio em pão, eu vou comer, eu tô com fome, né? Uma fé racional. Ele pensou, né? Tipo assim, não. O que a palavra de Deus fala? Nem só de pão viverá o homem. Ele transporta Jesus o pináculo, o monte mais alto lá e fala, ó, tá vendo isso aí? Tudo meu. Eu vou te dar tudo. Você só tem que prostrar e me adorar. O que Jesus fala para ele? Adora só a Deus. Isso é uma fé racional. Ele raciocinou. Porque às vezes, irmão, nós não prestamos atenção. Quando nós lemos o livro de Daniel, Nabucodonosor construiu uma estátua e chamou todo mundo. Todo mundo. E a hora que tocasse ali, eu não lembro o nome do instrumento, todo mundo tinha que ajoelhar e adorar aquela estátua, né? Quantos que não adorou? 3, né? Mesaque, Sedraque e Abednego. Será que só tinha esses 3 hebreus lá? Vocês entenderam? Quando o inimigo ele leva Jesus lá em cima, ele tinha esperança que Jesus ia ceder, porque o ser humano cede. O ser humano ele não tem uma fé firmada, ele não consegue uma fé racional. O inimigo ele tem isso, de saber que, tipo assim, eu vou oferecer isso, eu vou colocar isso no caminho dele. Eu vou falar para ele que eu resolvo esse problema para ele. Ele pode até resolver um problema para você. O inimigo tem certos poderes. Ele pode transformar em anjo de luz, ele pode trazer uma palavra para você que te agrada. Só que tem um preço. Tudo que ele faz para você tem um preço. Então o inimigo, sabendo disso, ele tentou contra Jesus, mas só que Jesus, pela fé racional dele, ele falou, não, dá licença. E às vezes nós não conseguimos fazer isso, às vezes nós estamos caindo no cilada, nós estamos pegando o prato que é colocado diante de nós, situações que nós temos que falar não. A gente fica assim, será que eu vou magoar essa pessoa? Não, você vai magoar eu ou Deus? Nós temos que pensar nisso, que às vezes a esposa fala, mas eu queria, eu vou ceder. Meu irmão, tem coisas que você está cedendo aqui, que você está desagradando a Deus. Por falta de quê? Uma fé racional, que raciocina, que pensa. Amém? Vamos colocar de pé? Que nós possamos, irmãos, entender, colocar na nossa mente, que a nossa fé, ela não pode vir de emoção, de sentir. Ela tem que ser de crer. De crer. Da forma que nós cremos que Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, que ele vai voltar para nos buscar, nós temos que viver com essa fé. Colocar essa fé em ação em nossas vidas, em nossa mente e em nosso coração. Amém? De hoje em dia nós não vamos ter essa fé de eu estou sentindo mais não, né? Glória a Deus. Eu quero orar pela igreja. Curva vossas cabeças em nome de Jesus, irmãos. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, a palavra do Senhor foi ministrada aos nossos corações, foi ministrada à nossa mente.
A palavra que o Senhor direcionou a mim, Pai, que foi primeiro para mim, para que a minha fé seja aumentada, para que a minha fé seja firmada, foi ministrada à igreja do Senhor, Pai. Agora nós queremos te pedir, Papai querido, maravilhoso Deus, que essa palavra que foi ministrada aos nossos corações, à nossa mente, Pai, possa trazer em nós, Pai, um efeito, Pai, um efeito que a palavra do Senhor faz em nossa vida, que é o efeito da transformação, Pai. Pai, que nós sejamos transformados, Pai, transformados, que a nossa fé, Pai, aquela fé emocional, aquela fé do sentir, Pai, possa ser deixada de lado e transformada numa fé racional, que nós possamos raciocinar a nossa fé, que nós possamos entender a nossa fé, que nós possamos compreender a nossa fé, para que nós possamos, Pai, superar os obstáculos que o mundo tem colocado diante de nós, Pai. Que pela fé, Pai, nós possamos transpor, Pai, as situações que o inimigo tem tentado colocar no nosso caminho, Pai. Que pela fé nós possamos entender, Pai, quando somos tentados, como somos, Pai, desequilibrados ou como somos empurrados pelo inimigo para determinadas situações, Pai. Que a fé possa nos mover, que nós possamos compreender, Pai, que sem essa fé, Pai, essa fé inabalável que vários homens de Deus teve, Pai, que nós possamos ter em nossa vida, Pai, para que nós possamos, Pai, continuar transpondo as barreiras, transpondo as situações, para que nós possamos realmente continuar confiando no Senhor, Pai, com a fé inabalável, Pai, com a fé, Pai, que possa trazer sobre nós, Pai, cada vez mais o Espírito Santo do Senhor, para que a nossa mente seja moldada, seja transformada, segundo a vontade do Senhor, Pai, porque nós sabemos, Pai, que a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então que a nossa fé seja aumentada, que a nossa fé seja dobrada, que a nossa fé seja exercitada, Pai. Nós te pedimos, ó meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Pai, agradecer o Senhor por este momento, Pai, que o Senhor nos permitiu de estar reunidos para ouvir a tua santa e inerrante palavra, Pai. Pai, foi ministrado nos nossos corações sobre a fé, Pai. Agora nós queremos te pedir, Pai, que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo do Senhor, Pai, para que nós venhamos por essa fé em ação, Pai, todos os dias de nossas vidas, Pai. Pai, nós te pedimos que em nome do Senhor Jesus, Pai, a tua poderosa mão, Pai, esteja sobre cada lar aqui representado, Pai, cada família aqui representada, Pai, seja alcançada pelo Senhor, Pai. Pai, aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor os alcance, Pai, que o Senhor os abrace, Pai, que o Senhor leve sobre eles, Pai, a direção do teu Santo Espírito, ó Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que da forma que o Senhor nos trouxe segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, Pai, e que a misericórdia do Senhor possa se renovar em nossas vidas, papai, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quantos creem, digam amém.